Rede Canção Nova de Rádio. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Esta é a Rádio América, falando diretamente aqui dos estúdios para toda a Rede Canção Nova de Rádio. Rede Canção Nova essa que chega a todo o Brasil. Falamos para Cachoeira Paulista pela rádio, através da Rádio Canção Nova AM 1020, Rádio Canção Nova AM 930 Bauru, São Paulo, Rádio Canção Nova do Grande Vale AM 1250 São José dos Campos, Rádio Canção Nova da Divina Providência em Paulínia, Rádio Canção Nova do Coração de Maria em São José do Rio Preto, Rádio Canção Nova do Espírito Santo no Rio de Janeiro e Rádio Canção Nova do Santíssimo Salvador em Campos de Goitacazes. Vocês vejam a nossa rede de rádio, ela chega a todo o Brasil e não tem patrocínio. Não tem patrocínio algum. Nós vivemos a Rede Canção Nova de Rádio vive exclusivamente da sua doação, da minha doação. Por isso é importante que nós contribuamos todos os meses com a campanha Dai-me Almas, através do boleto, através do débito automático, comprando os livros, comprando os produtos de evangelização da Canção Nova. É muito importante que você faça isso, porque o nosso programa Mais Saúde, que eu faço aos sábados, da 12h30 até 1h30, e a doutora Gisela Savioli faz durante a semana, todos os dias agora, né, a partir do meio-dia até 1h da tarde, é um programa de utilidade pública que leva informação de saúde para você. Sabe aquela informação que às vezes você sai do consultório em dúvida, você não tem coragem às vezes de perguntar para o médico, ou às vezes o médico não permite que você nem pergunte. Então é justamente para isso que nós estamos aqui. Hoje eu tenho a grata satisfação de estar aqui comigo com uma pessoa muito especial, que é muito minha amiga, uma pessoa extremamente competente, que está aqui, a doutora Neuza Lopes. A Neuza é professora livre-docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela faz parte do nosso Centro de Atenção ao Coração da Mulher no Hospital Oswaldo Cruz e nós trabalhamos juntos na unidade de cardiogeriatria do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E hoje, como ela é expert no assunto, nós vamos falar sobre prevenção da doença do coração, das doenças do coração nas mulheres. Bom, boa tarde, Neuza, obrigado por você ter vindo aqui. Agradeço o convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu espero poder contribuir e deixar mensagens interessantes para vocês, para todos os ouvintes da Canção Nova. Não tenha dúvida que sim. Você, Neuza, eu sei que sua mãe está nos assistindo, né? Deve nos estar ouvindo e lá assistindo em São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão, através, você pode nos acompanhar em todo o Brasil, né? Através do blog.cançãonova.américa. E a sua mãe está ouvindo a gente, vendo a gente lá em São Luís do Maranhão. Pois é. E você, meu amigo, minha amiga, você pode participar do nosso programa ligando para cá, para falar diretamente conosco, fazendo a sua pergunta sobre as doenças do coração em mulheres, para a doutora Neuza, através do telefone operadora 11 2039 1410. Operadora 11 2039 1410. Então você pode ligar, falar diretamente conosco. Eu terei o maior prazer em atendê-lo ao vivo aqui, através do telefone. Ou você pode passar um e-mail para cá. O endereço eletrônico america@cançãonova.com. america@cançãonova.com. Bom, Neuza, vamos aos trabalhos? Vamos então, lá, Neuza? vamos começar. Então me diga, o que é doença cardiovascular em mulher? Como é que tá? Qual o perfil disso aqui na população brasileira? As mulheres estão morrendo mais do coração? O que está acontecendo, Neuza? Bom, a doença cardiovascular, né, nas mulheres, na realidade, a doença cardiovascular é a principal causa de mortalidade de um modo geral, tanto em homens como em mulheres no mundo, inclusive também no Brasil. Não só nos países desenvolvidos, né, que era uma característica no passado, de ser principalmente doença de países ricos e principalmente de homens, mas já vem desde o final de 1990, né, que as mulheres começaram a ter uma mudança no estilo de vida e ela passou também a ser a principal causa de mortalidade, de mortalidade nas doenças
nas mulheres, e principalmente vem crescendo a prevalência de doenças cardiovasculares nas mulheres. Porque a mulher não acredita, né, Neuza, que tem doença do coração. A mulher não acredita. Isso está muito enraizado, que é uma doença de rico e de homem, principalmente de homem. Então, se sabe, por exemplo, contextualizando no Brasil, as mulheres morrem mais de doença cardiovascular, e aqui falando de doença cardiovascular é infarto e derrame, o AVC, né? Elas morrem mais do que câncer de mama, câncer de colo, que é o que elas têm verdadeiro pavor e devem ter mesmo, porque realmente mata, é importante, é grave, né? Mas a doença cardiovascular, falando principalmente de infarto agudo do miocárdio e AVC, acidente vascular encefálico, que é o derrame, que se fala de modo popular, ela é a principal causa, é mais de 4 vezes a incidência de mortalidade, a prevalência de mortalidade de doença cardiovascular em mulheres, e não é só mulheres jovens. Homem ainda morre mais do que mulher, mas a mulher ela vem se mantendo a principal causa entre elas. Após os 70, 80 anos, né, que realmente ela começa a morrer igual a homem, mas não interessa. É uma doença que tem uma prevalência maior do que homem, mas entre as mulheres, né, ela é a que mais mata entre as mulheres. Em qualquer idade. Ela, obviamente, a mulher tem aquela questão também, que acho que é isso que contribui muito para elas não acreditarem que ela tenha risco de ter doença cardiovascular, é uma questão até cultural, né? Porque acha que está protegida por causa dos hormônios. Só depois da menopausa que ela começa a ter um risco maior, mas isso não é verdade. Hoje se sabe que mesmo sem menopausa, a partir dos 40 anos, já tem mulheres aí tendo infarto e morrendo. E é mais grave ainda, né? O risco de morrer do infarto é maior em mulheres mais jovens. Então veja só, Neuza, esse conceito que nós temos que mudar na população. Porque a mulher, a primeira coisa que ela faz é ginecologista. Todo ano ela vai no ginecologista. Mas você não vê a mulher dizer, depois dos 40, que todo ano ela vai no cardiologista, não vê, né? Não. Então isso é importante você reafirmar isso aí para essa população que nos assiste, que nos ouve. Você sabe, nós falamos uma grande população brasileira, população nível D, nível E, que não tem acesso à informação. Por isso que nós temos. E não se pensa que isso é muito importante, que é só doença de rico. Isso não tem nada a ver com isso hoje. Antigamente achava que era estresse, que também tem um papel importante, mas a qualidade de alimentação, a falta de atividade física, o estilo de vida hoje, todo mundo trabalha muito, corre muito, a qualidade de alimentação. Cigarro, né? Cigarro, que mulher fuma mais do que homem hoje, né? Então, a qualidade de alimentação é muito ruim. Isso tudo são fatores de risco muito importantes, tanto para homens como mulheres, né? Mas as mulheres, com isso, elas perderam a proteção delas de estrogênio, que elas achavam que não tinham problema de... Isso era uma coisa que elas estavam livres, só depois de 60 anos, 70 anos, que elas poderiam se preocupar com infarto. E não é verdade. Elas hoje... É bom reforçar isso. É o que mais mata entre as mulheres de qualquer classe social no Brasil, e está começando, por exemplo, inclusive até na África. Na África é mais derrame, porque tem muita hipertensão. Mas na África já está chegando também o fast food, que os McDonald's já estão chegando lá, né, os McDonald's, e também já está começando a ter a questão da obesidade. Praga, né? É uma praga no mundo inteiro. Então, a alimentação, é difícil ter a qualidade de uma alimentação saudável, porque realmente é mais cara, e tem a questão da educação mesmo, né? Então, os fast foods, isso precisa ser uma questão de questão do governo, de mudança de políticas de saúde, mas políticas econômicas também, mas isso é uma questão junto com políticas de saúde. Mas o que a gente pode fazer como médicos, né? É conscientizar. A primeira coisa é conscientizar as mulheres disso, e os próprios médicos, a classe médica... Que desconhece isso, né? Você sabe que tem uma pesquisa mostrando que 20% dos médicos não sabem desse tipo de informação. Pois é, exatamente. Isso nos Estados Unidos fizeram recente isso. As mulheres, se você dá um questionário, elas não colocam como risco de saber que elas podem ter doença cardiovascular. Isso para elas não é uma questão. E para os médicos também, nas universidades, e até os médicos sem ser cardiologistas, isso também não é uma questão importante. Mesmo cardiologista também. Entre os cardiologistas também. Mas isso é porque já está mudando, porque está tendo muita campanha de conscientização. Agora, Neuza, como é que a gente identifica uma mulher de risco? Sabe, porque, veja bem, a senhora está ouvindo a gente lá em Manaus, lá em São Luís do Maranhão, onde está sua mãe. De repente ela fala, bom, será que eu vou ter risco de ter
infarto? Como é que será que eu sou uma pessoa que sou perigoso? Vou ter algum problema ou não? Olha, a principal coisa é a história familiar, se já tem alguém na família ou não, porque a genética, quer dizer, o fato de já ter um pai ou uma mãe ou um irmão ou uma irmã que já teve um infarto antes dos 55 anos, isso é importante, né? A gente coloca antes de 60 anos, vamos dizer assim, isso é bem importante. Uma outra coisa, se você tem hipertensão, se a mulher, então ela tem que rastrear se ela é hipertensa ou não, e não tem sintoma nenhum, não tem jeito, você tem que ir no médico, né? Não precisa ser o cardiologista a princípio, mas eu acho que para a mulher, o grande, e que deveria ter o cardiologista trabalhando junto, é com a ginecologista, porque é onde eles vão, é ginecologista. Então o ginecologista tem que triar, é hipertenso ou não é hipertenso, o colesterol como é que está, a glicemia, o sedentarismo, são os clássicos fatores de risco. Olha, se todo mundo, homens e mulheres, tivesse a questão de atividade física, isso basta caminhar, né? E ter uma dieta saudável, que é uma dieta balanceada, né? É só cortar as gorduras ruins, né? E comer mais frutas e verduras, balanceada, controle do peso e atividade física, né? Isso já estaria de bom tamanho, que é o mais difícil, né? Porque hoje, pela dificuldade do dia a dia, nessa vida corrida, difícil. Fica todo mundo comendo comida pronta, né? E correndo, às vezes impede, dentro de um ônibus, dentro de um metrô, de um emprego para o outro, é complicado mesmo. E realmente os fast foods foi realmente uma praga, né? É uma praga porque é prático, é barato, né? E eu acho que tem a própria questão, acho que vicia também, porque, não sei... tem o gosto, agora eles usam muita gordura, gordura que dá prazer, dá gosto prazer na no comida. gosto. Então é uma questão mesmo de conscientização para saber que apesar de ser prático, apesar de ser mais barato e apesar de ter o prazer, mas faz mal. Então eu acho que passa muito por campanha de conscientização, e aí acho que a igreja tem um belo papel, né? Seguramente que além da parte médica, isso não é só uma questão de saúde médica, isso é uma questão do governo, das entidades religiosas, aí no caso da Canção Nova, quer dizer... a finalidade do nosso programa é conscientização, educação, isso é uma coisa, a questão de começar a educar as crianças nas escolas, também tem o seu papel. Você vê que a obesidade infantil aumenta absurdamente por causa desse tipo de alimentação errada. Tem um estudioso no Canadá, que é o Salim Yousuf, ele diz que se a gente controlasse só os fatores de risco clássicos, sem remédio, sem nada, sem precisar tomar remédio para nada, mas peso, né, e atividade física, e cortar tanto açúcar e tanta gordura ruim, 80% dos eventos cardiovasculares seriam eliminados rapidamente. Você vê só devido a medidas que a gente pode fazer. Que antigamente, por exemplo, a gente lá, toda hora, minha mãe tem 82 anos, né? Não tem pressão alta, não tem colesterol alto. É magrinha? É magra, sempre fez atividade física, porque caminhava, não tinha muito, carro. Hoje, lógico, tem suas limitações, mas sempre fez atividade física. Comida saudável, comida de casa, feito em casa. Então, isso tudo é voltar às características, às raízes e os padrões antigos, que são saudáveis. Porque antigamente não tinha essa história de comer pizza toda hora, não tinha. De ir na lanchonete no supermercado, não tinha isso. Não. Além do que era caro, né? Era caro. Era caro e não dava pra gente ir sempre para esses lugares. Frutas, né? Frutas, verduras e uma carne ou frango. Não precisa e peixe, né? Que e o Brasil peixe, muito riquíssimo. peixe. Lá no... Você vê o Nordeste todo tem peixe à vontade. Exatamente. Só que a cultura do povo é impressionante. Né? Por isso que a gente tem que ensinar. O jeito vende o peixe para comprar sanduíche, comprar bolachinha. Eu já vi isso aí. Eu vi em Manaus uma vez, os caras vendendo peixe que pescavam do rio, para comprar aquelas bolachas com recheio e tudo mais. Que isso é péssimo, é só gordura trans. E açúcar, né? Que são as duas coisas, os grandes males. É açúcar e essas gorduras trans, que é o que todo mundo viciou, né? Bom, então veja só, identificando a mulher de risco, né? Aquela senhora que você disse, que é gorda, hipertensa, diabética. Agora, e o problema do anticoncepcional, como é que fica? Então, essa questão do anticoncepcional, quer dizer, a gente está falando de mulher jovem, né? Então mulheres tem que ter dois aspectos. A mulher jovem, que eu digo jovem, que ainda está na fase de produção... De 40 anos para frente. 40 anos para cima. Então, tem a de 40 para 50, que estaria o risco, né? E acima de 55, vamos dizer. De 40 para 55, que ainda pode estar ainda na sua fase produtiva, que teria, por exemplo, usando anticoncepção. Isso precisa ser muito bem... avaliado, porque se ela tiver algum desses fatores de risco, principalmente cigarro, está contraindicado absoluto. Né? É um absurdo, né? Aumenta muito o risco. Aumenta o risco demais, principalmente não só de infarto, AVC, embolia de pulmão e até de hipertensões malignas. A pessoa não é hipertensa, não tem nada, de repente
abre com hipertensão e uma hipertensão de difícil controle. Então, assim, realmente não é que eu estou dizendo que é contraindicação anticoncepcional, mas tem que ter muito uma avaliação junto com o eu acho gineco. que tem que ser contraindicado mesmo, porque veja bem, outro dia eu recebi uma senhora, uma moça, obesa, diabética. Não tem que ter olha, fumante e tomando anticoncepcional. Quer dizer, são 4 fatores de risco. Tabagismo é contraindicação absoluta, né? E se a pessoa se você fuma e toma anticoncepcional, não pode. Seguramente você vai ter um infarto. Vai ter um infarto, uma embolia do pulmão ou uma AVC. Isso é contraindicação absoluta. Então veja só, presta atenção. Você, moça, que está me ouvindo nesse momento, em qualquer lugar desse país, olha. Independente do aspecto religioso que a igreja contraindica e proíbe o uso de anticoncepcional, não vamos entrar nem pensar nesse assunto. Do ponto de vista médico, se você fuma e toma anticoncepcional, você está abreviando o seu tempo de vida. É um risco muito grande. É um risco muito grande. E veja só, você decide sobre sua vida, né? Ou você para de tomar anticoncepcional ou você para de fumar, um dos dois, né? Exatamente. Bom, você veja como a informação chega e é muito importante. Você pode ligar para cá, você pode falar conosco através do telefone operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Liga para cá, conversa, faça sua pergunta direto aqui para a doutora Neuza Lopes. E você aí do Nordeste que nos acompanha através da Rádio Canção Nova AM 1480 em Gravatá, em Pernambuco. Rádio Canção Nova 1210, Vitória da Conquista na Bahia. Rádio Rural de Natal, AM 1090. Rádio Canção Nova São José, Itabuna da Bahia. Povo baiano aí sempre com a gente. Aqui no sul do país também nós chegamos através da Rádio Canção Nova AM 660 em Vacaria. Em Curitiba através da Rádio Canção Nova Senhora da Luz, AM 1370. E em Nova Esperança no Paraná, através da Rádio Canção Nova AM 670. Na região norte, em Palmas e Tocantins. E no centro-oeste, através da Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá, Rádio Canção Nova FM 89.1 em Brasília, Distrito Federal, e a Rádio Ativa 1180 AM em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Você vê, nós cobrimos quase todos os estados brasileiros, graças à sua contribuição, graças à minha contribuição. É importante que, final do mês, vocês contribuírem através do débito automático, através do boleto, comprando os livros da Canção. Falando em livros da Canção Nova, os meus livros estão à disposição na Canção Nova. O meu último livro, que é O Envelhecer com Deus, se você não leu, leia. Tem o meu livro Um Coração de Mulher, também feito pela editora Canção Nova. Você pode comprar através do telefone operadora 12 3186 2600. Operadora 12 3186 2600. Todos os meus livros estão à disposição no Davi, que é o departamento audiovisual da Canção Nova. Você pode comprar, e comprando meu livro você está também ajudando o projeto Daime Almas. Mais saúde. Sua participação 2039-1410. Bom, doutora, e continuando falando sobre o problema das mulheres e a diabetes, Neuza? Então, diabetes é um problema muito grave que aumenta a mortalidade em 4 vezes, e principalmente tanto em homens como mulheres, e de doenças cardiovasculares. Ela é um grande fator de risco para a doença cardiovascular. Não, todas as consequências, né, da diabetes, que é insuficiência renal, problemas vasculares, que a gente já se sabe que é muito complicado o diabetes, mas do ponto de vista cardiovascular, ela também aumenta em 4 vezes o risco de doença cardiovascular, de infarto agudo do miocárdio. A doença é mais difusa, é mais progressiva, é mais grave de se tratar, inclusive, e é pior ainda mais em mulher do que em homem. Então, o diabetes tem que estar extremamente bem controlado, né? Tem que realmente seguir a dieta, tomar as medicações para estar muito bem controlado esse diabetes. Porque justamente isso, né? Hipertensão e diabetes são doenças que não têm sintoma, né? Então a pessoa descobre por acaso. E depois também não vai tomar. Depois fala, eu não estou sentindo nada. Porque por que eu vou tomar silencioso, ela é silenciosa. Então aí que é o problema. É um problema. E é aí que passa a conscientização. Eu acho que é muito importante os pacientes saberem a longo prazo, não é assustá-los, mas eles têm que saber qual é a progressão disso.
para eles poderem ter a consciência e realmente levarem a sério o tratamento. Porque o jeito vai, uma hipertensão. Você dá um remédio para a pessoa, você explica direitinho. Mas tem colega que não explica, né? Tem médico que não fala nada, né? O cara manda tomar. E a pessoa não sente nada, para que eu vou tomar esse remédio? Gastar dinheiro e tomar um remédio que eu tanto faz tomar ou não tomar. Então a pessoa tem que ter noção, ter um entendimento e tem que ter uma participação junto do tratamento, porque é a vida dele que está em jogo. Mas eu acho que muito é erro nosso, da nossa... É erro da nossa classe. Da nossa classe que não orienta. Porque, tem que ter uma orientação. Claro, senão o sujeito vai falar, bom, quando eu tiver a pressão alta, eu vou tomar o remédio. E tem muito, isso a gente vê muito no consultório. Eu parei porque normalizou. Né? A pressão curou. Pressão não cura, diabetes não cura. Nenhuma doença cura, você controla, né? E evita, né, as complicações. Isso acontece também com colesterol. Colesterol é a mesma coisa. Por que eu vou tomar um remédio que não sinto nada o dia que eu senti? Só que o dia que você sentir, às vezes não dá tempo, né? Não dá mais tempo. Então é muito importante ter consciência disso para poder seguir direitinho o seu tratamento com um único objetivo, de você ter uma vida, né, mais plena, né, evitar as complicações, né, e conseguir ter uma vida também com qualidade, porque não adianta viver 50, 70, 80, 90, não sei quanto tempo você vai viver, mas também cheio de complicações e com restrições. Então, para você ter uma qualidade de vida e com um tempo de vida satisfatório, você tem que você é responsável pela sua vida. Você tem que tomar atitudes, né, de controle, primeiro com o seu corpo, né, e com sua saúde. Mas é importante que as pessoas saibam isso, esse que é o problema. Porque eles pensam que é falta de conscientização mesmo, forma de informação, porque eles não sabem. É só o vizinho que passa mal, só o vizinho que vai ter infarto, é só o vizinho que vai morrer vai ficar com AVC, e não é, né? E eles pensam, a pressão ficou alta, eu tomo um remédio, normalizou, pronto, aí não preciso mais tomar que não vou mais ter. Quando tiver de novo, eles não têm noção, precisa realmente explicar, é um processo realmente de conscientização, de educação. É por isso que eu trago pessoas que nem você aqui, Neuza, para explicar para esse povo. Tem que explicar, porque é difícil. A gente tem que falar isso, tem que falar sempre, todo dia. É como diz Nossa Senhora, a gente fala, por que você reza sempre, Nossa Senhora sempre fala a mesma coisa. É claro, porque é como as crianças, né? Você tem que falar sempre a mesma coisa para a pessoa entender tudo isso. Então é uma questão de lógica. O nosso programa vai chegando já ao fim do primeiro bloco ou não? Ainda não? Então dá pra gente falar um pouquinho. Neuza, conta pra mim a sua história lá de São Luís do Maranhão. Eu quero ouvir um pouquinho. Você nunca me contou pessoalmente isso? Conta um pouquinho pra mim de você, como é que é São Luís, a sua vida, a sua família, tá tudo nos assistindo lá. Conta um pouquinho antes da gente ir pro segundo bloco. Então, eu sou de São Luís do Maranhão, nasci lá, né? Meus pais vivem ainda lá, que é a Dona Yolanda e seu José Augusto. Meu pai é dentista, né? Devem estar me ouvindo lá. Estudei e fiz medicina lá em São Luís e vim para São Paulo para fazer residência e fui ficando. E você conhecia alguém em São Paulo? Você tinha alguma ideia? Eu tenho o irmão do meu pai, ele é médico e ele morava aqui em São Paulo, mas não conhecia São Paulo. Vim uma vez só de férias, não vim realmente enfrentar e desbravar São Paulo. Que é difícil, assim como a história da doutora Neuza, é a história de milhares de nordestinos que vêm ao Brasil, São Paulo, né? São Paulo, Que deve ter sido difícil para você chegar. É difícil. O começo é difícil, mas o ser humano se adapta a tudo. Mas São Luís é uma cidade muito gostosa. Nós temos participação ao vivo, já esperando o telefone. Boa tarde. Boa tarde. Alô, quem fala? É Maria Cecília. Da onde você é, Maria Cecília? De Curitiba. Curitiba. Isso. Paraná. Nossa audiência é muito grande aí. Muito obrigado pela audiência, você, Maria e Maria Cecília, todo mundo. Mas faça a pergunta para a doutora Neuza, ela está aqui disposta a responder. Então, doutora, boa tarde. Boa tarde, Maria Cecília. Eu estou aqui, doutora, com 2 resultados de exames que eu fiz, mais por conta de rotina. E aí eu vou dar uma lidinha rápida aqui na conclusão, só para a senhora me dizer se isso aqui é caso que eu devo me preocupar e me dedicar mais isso aqui. Eu fiz monitoração ambulatorial da pressão. Aí a conclusão diz assim, excesso pressórico noturno inadequado da pressão arterial sistólica. Uhum. E o outro exame que eu fiz disse só ventrículo esquerdo com dimensões de mobilidade segmentar e função sistólica global normais. Átrio esquerdo e câmaras direitas normais, refluxo mínimo
tricúspide. Então, essas duas coisas. A senhora acha que isso é importante, que eu devo ir a fundo nisso aí, ou é uma coisa mais de estresse? Porque eu realmente ando um pouco estressada, mas a minha pressão arterial é normal. Quantos anos você tem, Cecília? É bom, Quantos anos você a tem? glicose é boa, não sou fumante e faço minhas caminhadas assim de vez em quando. Quantos anos você tem, Cecília? 54. Tá bom. Tô passando pela menopausa, no final da menopausa, ó. Tá. Cecília, assim, em relação ao ecocardiograma, isso é um achado de exame, esse refluxo aí não tem que você se preocupar. Tá? Então, seu eco é praticamente normal. Em relação à sua pressão, o mapa, que é o exame que fica verificando 24 horas a sua pressão, né? E faz a média, vê como é que ela se comporta. Então, a média da pressão foi normal, não deu nenhum pico. A média, não é isso? Você não tem pressão alta. É 12/8, assim. Tá, e a média aí da pressão foi normal? A média foi. Tá, joia. Então, essa questão do descenso, né, que às vezes está atenuada, geralmente a pressão ela não se comporta tempo todo normal, durante as 24 horas. E existe um comportamento de que realmente durante a noite ela cai, que se espera. Algumas vezes ela cai menos do que o que se espera, que é fisiológico, né? E isso pode ter várias implicações e várias causas. Não necessariamente traduzindo nenhuma patologia ou que você vai virar hipertensa, né? Eu acho que pode ter a ver com o seu estresse, assim, não é nada que você tenha que se preocupar com isso. Assim, você faz atividade física? Eu aqui em Curitiba às vezes não dá para fazer todo dia porque chove, fica muito frio. Mas sempre que pode, eu e meu marido vamos ao parque, a gente caminha bastante e tal. Isso a gente sempre faz. E eu procuro fazer tudo a pé. Tudo que eu faço a pé. Eu acho que assim, o importante para você, Cecília, né? Realmente você controlar os seus fatores de risco, que parece que você falou que o seu colesterol é normal, o açúcar não é normal, não é isso? E que eu vi que sua pressão é normal, só deu essa alteraçãozinha que só mostra isso, que a sua pressão durante a noite, a sistólica devia ter uma queda um pouco maior do que ela cai, né? E isso é só observação, não é nada com que você tenha que se preocupar, tá? E a alteração do eco, isso é do exame, isso não é nada com que se preocupar. O que você tem que se preocupar é realmente manter o controle do seu peso, né? Fazer atividade física, manter uma dieta saudável, só isso. Bom, muito obrigado, Tá muito obrigado, Cecília, por sua participação. Muito obrigada a você. Um abração aí ao povo de Curitiba. E nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e logo, logo nós voltaremos esperando a sua ligação. Venha, converse conosco ao vivo através do telefone operadora do 11 2039 1410. Até mais tarde. Ligue e participe. 2039 1410. Eu posso confiar. Rádio Canção Nova, desde 1980 em sua vida. Olá, um abraço muito carinhoso para você. Evangelização. Deus cumpre todas as suas palavras. Música. Experiência com Deus. Deus fez através da Canção Nova. Tudo isso numa programação evangelizadora sem propagandas comerciais. Em 2012, você está convidado a celebrar o Ano da Memória com a Canção Nova. Acampamento do Sagrado Coração de Jesus, de 8 a 10 de junho. O Coração de Jesus bate forte por você. Oração, Santa Missa, Encontro com Deus. Presenças de Padre Reginaldo Manzotti, Padre Joãozinho, Padre Delton Filho, Padre Vicente da Comunidade Betânia, Dunga, Eliana Ribeiro e Salete Ferreira. Venha consagrar a tua família ao Sagrado Coração de Jesus. Informações 12 3186 2600. A bênção do Senhor é recompensa para quem é fiel, e a bênção dele floresce num instante. Eclesiástico 11:22. A Canção Nova apresenta CD Amor e Adoração, músicas que são frutos da intimidade com o amor maior e de uma profunda experiência com a Palavra de Deus. A cidade está murada. Tu és rei, és soberano. CD Amor e Adoração. Adquira o seu.
0 Operadora 12 3136 2600 ou shopping.cançãonova.com. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. Você abraçou a missão de levar a luz do Cristo para muitos irmãos. Sua fidelidade é um alicerce seguro para nos lançarmos nesta linda missão de evangelizar. Cristo ressuscitou e muitos necessitam saber desta verdade. Você e eu e conosco toda a família Canção Nova assumimos a cada dia, por meio da nossa fidelidade, a missão de alcançar cada vez mais pessoas para Deus. Clube da Evangelização e você, juntos promovendo o bem. Sábado e domingo, às 7 da manhã. Alô, Canção Nova. Com Marcelo Chaves. Sintonize. Rádio Canção Nova, ZYK 512 AM 1020 kHz, ZYE 88, onda tropical de 60 metros 4.825 kHz, ZYE 971, onda curta de 49 metros 6.105 kHz, ZYE 971, onda curta de 31 metros 9.675 kHz, Cachoeira Paulista, São Paulo. Nós espalhamos o amor pelo ar. Estamos apresentando Mais Saúde. De volta, esse é o programa Mais Saúde, falando aqui diretamente dos estúdios da Rádio América em São Paulo, para toda a rede Canção Nova de rádio. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui comigo uma grande amiga, que é a doutora Neuza Lopes, que é professora livre-docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela é médica do Centro de Atenção do Coração da Mulher do Hospital Oswaldo Cruz e também ela faz parte da unidade de cardiogeriatria do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E além de tudo, ela é maranhense, de São Luís do Maranhão, e a família dela está toda aí muito atenta lá no blog.cançãonova.com/América. Se você quiser nos acompanhar pela internet, você pode até nos ver através do Justin TV, que no blog.cançãonova.com/América você tem um íconezinho lá onde você vai nos ver pela televisãozinha que aparece na tela. Muito bom, Neuza, eu tenho uma pergunta aqui vinda da Clarice de Barueri. Ela diz que ela é hipertensa, convive com o esposo que fuma há 50 anos. Por ser fumante passiva, posso ser candidata a ter um problema do coração? Clarice. Olá, Clarice. Infelizmente eu quero te dizer que sim. Né? Aí você, por fato de ser hipertensa, já é um fator de risco, né? E aí você é fumante passiva, né? E aí se somam dois riscos. Que é uma coisa interessante vocês terem também o conhecimento, que a questão de cada fator de risco isolado já tem uma pontuação, vamos dizer assim, ele já participa no risco de você ter um evento cardiovascular, infarto ou AVC. Mas quando você soma, ele não é soma, ele na realidade ele potencializa, ele agrega um valor, um risco maior. Não é que um fator com o outro é 2, um fator com o outro é 2, 4, 6, eles vão potencializando. Obviamente o tabagismo passivo é menor do que você fosse fumante ativa, mas é um fator que você corre um risco maior, o fato de você ser hipertenso e ter o tabagismo passivo. E tabagismo passivo é uma realidade, não é que antigamente a gente achava que não era. Você também pode me acompanhar no meu Twitter. Eu vou passar para vocês o meu Twitter pessoal, que eu tenho o maior prazer em recebê-los e aceitá-los. É @drsavioli, @drsavioli. Você pode me acompanhar no Twitter e eu sempre dou informações e tudo mais. Temos outra pessoa na linha já, né? Boa tarde. Quem fala? Boa tarde, quem fala? É João de Jaú, tudo bem? Ô João, de Jaú. Eu estou ouvindo vocês aqui na rádio. Pois não. E a doutora comentou a respeito de diabetes, certo? Certo. Eu tento controlar minha diabetes, eu comecei a tomar uns remédios comprados em farmácia. Eu tomo metformin e glibeclamida, o Daunil. Tá. E esse remédio
que eu estava tomando da farmácia, eu tomava 3 comprimidos por dia de Aformin e 3 de Daunil. A diabetes minha era 90, 80, 88. Aí eu comecei a tomar o do postinho, a diabetes minha, eu não consigo tirar 180, 200. Isso daí seria psicológico da gente ou é o remédio mesmo que não tenha a força total? Bom, a doutora Neuza vai responder para você, João. João, boa tarde. Boa tarde. Isso é uma questão complexa, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, você está seguindo a sua dieta, não mudou. Eu sigo. A única variável mesmo foi você mudou a medicação, é isso? Isso, depois que eu mudei a medicação, que eu tomei, que não tinha o remédio no posto, eu peguei e comecei a tomar remédio particular, de farmácia. A diabetes minha, ela voltou para 90, 88, tudo. Aí acabou a medicação e começou a vir do postinho. A diabetes minha já está indo para 200, 180, e eu não consigo controlar ela. Então, é que isso, teoricamente, não deveria ocorrer, mas infelizmente, isso é muito complexo. Pode acontecer. O que eu sugiro você... Mas você pode pegar esses remédios, João, na farmácia popular de graça. Então, mas... Aí é o mesmo remédio que você compra, igual. Eu pego o remédio de graça no posto. Não, mas da farmácia. Eu acho que você devia... Eu vou te dar uma sugestão, porque isso é muito grave, que não deveria acontecer nunca, né? Mas eu acho que você deveria comprar ou ir na farmácia popular, nessas farmácias popular, que você vai pagar, não é de graça, é de graça. É metformin e o seu Daunil, que é o Daunil. O senhor vai lá numa farmácia popular com a receita do médico, com a receitinha do médico e compre. Ganha de graça. E aí o senhor vai experimentar. Porque o posto deveria estar tendo, não deveria acontecer isso, mas a gente infelizmente já viu isso acontecer. Exato. Porque assim, se o senhor não tem, se a única variável foi isso, se o senhor está seguindo a dieta direitinho, infelizmente essas medicações não devem estar sendo algum problema com essas medicações. É que fica complicado, isso é uma... É grave, né, na realidade. E é uma realidade. Mas infelizmente é uma realidade. Eu sugiro o senhor fazer um teste. Tudo bem. Muito obrigado, João. Tudo obrigado, agradeço eu. Agora, sabe, Neuza, de uma coisa? Muita gente nos pergunta, né? Para você também, sobre o genérico, se vale a pena tomar ou não, remédio de marca ou não. O genérico é produto bom, é produto certo. Você escolhe um laboratório que seja um bom laboratório, não tem problema nenhum. Da Medley, da Sandoz, da Novartis, que são os mesmos que produzem, os de marca produzem os outros. O problema não são genéricos, o problema são os similares. Que o sujeito vai na farmácia, às vezes o balconista de farmácia não é... Às vezes faz as coisas até por dolo mesmo, sabe? E empurra remédio que não presta. E o pior são as manipulações. Isso é pior. Esse negócio de você mandar fazer remédio em farmácia. Isso aí, olha, pelo amor de Deus, olha, só se for medicação que não exista. Não tem porquê. Sabe, agora, se tem remédio de marca igual, por que você vai mandar manipular? Porque é mais barato? Olha, não dá para fazer mágica, né? Não pode ser mágica. Isso é muito arriscado. Isso eu já cansei de ver. Não tem controle, Neuza. Não tem controle nenhum. Isso pode ser só farinha. Não existe. É por isso que tem um preço. É porque tem todo o controle. Lógico. Depois você não sabe aquele produto que eles colocam ali. Lógico que tem farmácias sérias também que fazem a manipulação correta, mas tem muita picaretagem. Mas não precisa. Se você tem um remédio de marca, meu Deus, por que vai comprar e vai manipular? Isso é bobagem. Só quando não tem medicação mesmo. Às vezes, os produtos de dermatologia que se usa muito, manipulação, mas isso é histórico, né? É bem diferente, né? Mas esse assunto é muito palpitante mesmo, né, Neuza? É interessante que assunto que acontece, às vezes a gente sabe que tem produtos que são colocados na rede pública que são complicados, né? Que você... Bom, a corrupção existe nesse país, né? Abertamente. E muito mais na saúde, né? O jeito de colocar remédio para vender remédio com farinha dentro não é novidade nenhuma. Não é novidade. Isso a gente já viu, lembra a história das ambulâncias, daquelas que andaram comprando ambulância por 5 milhões de reais, um roubo do caramba, todo mundo roubando. É anticoncepcional que a gente engravidando. E é pior que até, às vezes, empresas... teoricamente sérias, ou que é um lote. Isso acontece. Isso acontece mesmo. Independente de ser uma coisa errada, né? Mas é uma falha mesmo. É uma falha mesmo, pode acontecer. Teve uma empresa grande. Teve uma empresa grande dessas que chamou e tentou corrigir o seu erro. Isso pode acontecer. Mas também. Ela fez meia culpa, tudo. Não teve nada, não teve.
Bom, continuamos falando sobre prevenção das doenças cardiovasculares em mulheres. E está aqui comigo a doutora Neuza Lopes, falando sobre esse assunto, que ela é especialista e ela é campeã nesse assunto. Neuza, como é que a gente vai dizer para a mulher, orientar a mulher para ela prevenir a doença com relação à atividade física? Como é que você faz? Em relação a... Como é que você fala? Olha, você vai ter que andar, você tem que correr, o que você... A coisa mais mínima possível, mais simples, para orientar esse pessoal que mora no interior, que mora longe. Eu acho que a primeira coisa é você precisa fazer um exame simples, você precisa ver se ela tem pressão alta ou não. Porque você não pode mandar a pessoa começar a fazer uma atividade física qualquer, sem nem saber se a pessoa tem hipertensão, se tem a pressão alta ou não. Não tendo a pressão alta, é um exame simples, ausculta, não tem um sopro, né? Quer dizer, um exame clínico, que não precisa nem... Do posto, não precisa ser cardiologista, um clínico pode fazer isso. Não tem nenhuma alteração, são caminhadas simples, pelo menos de 30 minutos. Isso é o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, né? Pelo menos 3 vezes, de 3 a 5 vezes por semana, 30 minutos, de 30 a 40 minutos, caminhada assim, não precisa correr. Isso começa de 3 a 5 vezes por semana, 30 minutos. Passo de chuva que a gente fala. Exatamente. Você está andando na chuva. Exatamente isso. E comece a fazer essas caminhadas. Só isso já resolve Já bastante. resolve muito. Já diminui o risco. Já diminui o risco, já te ajuda a perder peso, já te ajuda a diminuir o colesterol, a controlar o açúcar. Se você fizer essas caminhadas 5 vezes, porque 5 vezes por semana, porque você falou, é complicado numa cidade grande como São Paulo, Rio, Curitiba, né? Mas se você fizer pelo menos 3 vezes por semana, né? 40 minutos já está mais do que bom. Mas se você fizer 30 minutos, 5 vezes por semana, já está excelente. Né? Tem muita coisa que você pode fazer a pé, né? A pé. Agora, o que você pode fazer é assim, tentar fazer uma coisa sistemática 3 vezes por semana e o resto, tudo que você for fazer a pé. Vai no supermercado, vai a pé. Exatamente. Né? Vai na igreja, vai a pé, evita ir de carro para lá e para cá, não é? Isso já diminui bastante. Mantenha ativo, faça atividade, sempre caminhando, sempre andando, que isso já ajuda. E alimentação? Então, além de assistir o programa da doutora Gisela Savioli, todos os dias, ao meio-dia, aí na TV Canção Nova, sexta-feira, agora ela já vai... O programa dela tinha 10 minutos na sexta-feira. Agora vai ser aumentado, porque todo mundo está pedindo, que a audiência está sendo grande. Então, lá você tem as dicas sobre nutrição. Mas além do que a doutora fala, Neuza, o que a gente tem que falar para o doente ali no dia a dia? No dia a dia é muito simples, porque na realidade é comer bastante frutas e verduras, né? E evitar enlatados, né? Tirar doces, né? Basicamente é frutas e verduras e comer coisas grelhadas, peixe, preferir mais peixes, grelhados, carne, um frango, é coisa simples, não tem... O problema é evitar a pizza, né? Bom, aí então, pizza, doces, né? E gorduras, quer dizer, pizza, pão... massas de uma maneira geral. Lógico que você pode comer uma massa uma vez ou outra, sim, mas não pode comer pizza 3 vezes por semana, chegar em casa sanduíche quase todo dia, né? Tem gente que eu não vou jantar, eu como um lanchinho à noite. Pior ainda, né? O lanchinho é pão, né? Sem ser integral, com queijo, com salame, com todos os enlatados. Exatamente, aquele peru light que não tem nada de light lá dentro. Tem outra participação ao vivo, né? Boa tarde. Alô? Pois não? Quem fala? Carlos. Da onde, Carlos? Campo Limpo. Campo Limpo. Pois não, Carlos? Eu sou hipertensão. Eu sou hipertenso. Isso. E a minha pressão é controlada. Pois não. Só que eu faço de manhã, eu venho para o trabalho a pé. Eu ando 30 minutos a pé de manhã e 30 minutos a pé à tarde. Parabéns. É válido? Parabéns. E? Alô? Oi. Alô? Pronto, pode falar. Então, de manhã eu venho para o trabalho, eu ando 30 minutos a pé. Pois não. À tarde eu volto de novo 30 minutos a pé. Isso ajuda? Doutora Neuza vai responder. Isso já ajuda muito. Agora, já ajuda. Agora, você anda isso no meio da rua, como é que é? Na poluição, porque é São Paulo, né? Não? Campo Limpo. É Campo Limpo. Já é melhor do que... Já ajuda. O ideal... Isso é todos os dias? De segunda são 5 dias por semana. Tá bom. Tá bom. Ajudem muito, né? Ajudem muito, já ajudem muito.
Meu colesterol é controlado. Não, já tá excelente. Eu também tenho diabetes, mas também é controlada. Deve ser por isso que já está... Por isso que está controlando, né? Por isso que está controlando. Que faz atividade física todo Você dia. está com atividade física. É considerado atividade física. Muito bom. Muito obrigado, Carlos, pela sua participação. E ligue sempre aqui para a rede Canção Nova de Rádio, para a Rádio América. Mas você veja só como as pessoas fazem as coisas corretas, Neuza. Não, eles estão mudando muito. Estão mudando esse conceito. Mas é porque as informações estão vindo, né? Televisão, os blogs, internet, tá todo mundo... E a gente tem que falar e mesmo, as próprias pessoas estão em busca também de informações, elas estão mais atenadas, sim, estão em busca de melhorar a sua vida. E a internet hoje também abriu muito, né, informação para todo mundo. A Cristina do Grajaú, aqui de São Paulo. Esses dias tive um desmaio na cozinha de casa, conversando. Tenho um grande e irresistível vontade de dormir e ficar deitada. Pode ser problema do coração, da pressão? Ela, por favor, pede ajuda. Neuza. Não sabe se idade não, né? Não tem idade, não tem nada. Bom, vamos falar... Então, Cristina, é que a gente precisaria saber mais informações de você. Eu sugeriria realmente você procurar um médico para ver direitinho, porque desmaios, precisa saber se é desmaio, quanto tempo, quanto não tempo, tem várias... Uma pessoa de idade, se formos dizer, esquecendo o caso dela, uma pessoa de idade acima de 70 anos de idade que tem isso, Neuza, por exemplo. Bom, aí a gente precisa, aí tem que ver tanto a parte cardiovascular, né, que pode ser já um sintoma de doenças cardiovasculares, como também de problemas neurológicos. Tem que se afastar as duas coisas, né? E que tem que ser, que na realidade tem que investigar. Tem que investigar. Agora, se for uma pessoa jovem, que parece ser o caso dela, que ela só quer dormir, parece que só quer ficar em casa. Então pode ser um outro aspecto junto, né? Pode, inclusive, como ela falou aqui, pode ser problema de pressão, às vezes desmais, mesmo em pacientes mais idosas, que eu falei, às vezes é que o remédio está em dose um pouco excessiva, ou é a dose, mas ela está mais desidratada, quer dizer, tem uma série de situações que a gente pode ser investigar sem ser uma coisa mais séria, né? Agora, em paciente mais jovem, em pessoas mais jovens, né, o desmaio, além da questão orgânica, você também tem que se afastar questões psicológicas, né? Porque ela aqui só querendo dormir, ficar deitada. Precisa ver se não está com depressão também, né? Então, isso que eu estou psicológica, tu precisa ver se isso, como é que está a vida dela, como é que está, se ela está bem, está me parecendo, é muito superficial isso aqui, mas está parecendo algo mais do ponto de vista... É como eu sempre digo, a gente não pode, nós aqui no nosso programa, a gente não responde, não consulta as pessoas, a gente faz uma coisa mais genérica. A orientação, Cristina, é que você procure um clínico para resolver. Para poder você conversar direitinho e ver se primeiro se é orgânico, se não é orgânico, se é só porque você está um pouco desanimado. Esse desânimo tem alguma coisa por detrás, uma depressão, ou tem uma anemia, pode ser hipotiroidismo. Tem várias coisas orgânicas que podem estar levando a isso, dependendo da sua idade também. Ou se por último, né, excluindo qualquer coisa orgânica, se tem alguma coisa do ponto de vista emocional, psíquica, até uma depressãozinha. Você lembrou bem que, por exemplo, o hipotiroidismo, que é muito comum em mulher, né? Então, principalmente pré-menopausa, assim, que precisaria ver isso. Pode dar moleza, pode dar anemia, pode dar um monte de coisa assim. Então, não esqueça, Cristina, procure um clínico, para poder investigar direitinho. Bom, muito bom, estamos respondendo a sua pergunta. Você pode ligar para cá, operadora 11 2039 1410, 2039 1410. Você pode ligar, fazer a sua pergunta diretamente, conversar conosco aqui ao vivo, falando sobre prevenção de doenças do coração em mulheres. Agora, Neuza, mulher jovem, quando é que ela deve se preocupar? Quais são as queixas que fazem lembrar da pessoa se preocupar em infarto, uma pessoa jovem? Então, isso, a mulher de modo geral, falando em infarto, os sintomas são atípicos, né? Principalmente em mulher jovem. Mesmo em mulher já mais acima de 55, 60, 70, 80,
o sintoma já é bem atípico, não é aquele que o homem sente, aquela dor precordial típica, opressão no peito. Geralmente os sintomas são bem atípicos, pode ser só um cansaço, pode ser um desmaio, pode ser uma tontura, né? Então, o sintoma já é um pouco atípico. Queixa digestiva. Queixa digestiva é muito comum também, tipo, parece que está com azia, refluxo, pensa até que é vesícula, né? Então, é bem complexo em termos de sintomatologia. A gente não pode se basear muito em sintomatologia. Então, em mulher jovem, é aquilo que eu já falei, é fatores de risco, né? A principal coisa é a história familiar. E se tiver o fator de risco, como por exemplo, a história familiar já é um fator de risco, se fuma, né? Se fuma, se tem colesterol alto, se ela está sob risco, que a gente sabe, se sob risco, se ela tem vários fatores de risco associados. Tem uma senhora agora do Grajaú também, tem 71 anos de idade, não é casada, mora com os irmãos, 2 solteiros, mais ou menos da mesma idade. Teve alguns desgostos familiares. Essa senhora que ligou agora, a Cristina, do Grajaú. Então ela tem 71 anos de idade, tem um monte de problemas emocionais, teve alguns desgostos familiares. Nunca se casou ou teve filhos e é diabética. Você vê? Então já mudou bem o contexto, né? Já mudou o contexto. Quer dizer, ela é uma senhora de idade, né? Então, dona Cristina, aí a senhora já mudou de contexto. Eu acho que a senhora está com um quadro emocional, a senhora está abalada, tem vários, pelo que a senhora falou, passou por várias questões, frustrações, então tem um problema emocional meio depressivo associado. Mas pelo fato da senhora ser diabética, pelo fato da senhora ter 71 anos e pela própria depressão ou fato emocional, também é um fator de risco para a doença cardiovascular importante em mulher, né? Então, esse desmaio pode ser só do diabetes, pode ser só da queixa, da sintomatologia, de todas essas questões que a senhora está passando, da própria depressão, mas pode ser também da questão. A senhora tem que ser, mesmo que a senhora não tiver sintoma nenhum, a senhora precisa ser investigada, precisa ser avaliada de risco cardiovascular. E não é clínico, é um cardiologista. Muito bom, nós temos um outro ouvinte na linha, né? Um outro ouvinte na linha. Boa tarde. Boa tarde. Pois não, seu nome? Eneide. Eneide. De onde? De Osasco. Pois não, Eneide. Eu queria saber, uma pessoa hipertensa, ela sempre será hipertensa? E se a alimentação dela ou é o estresse, ou é as preocupações, o que seria, assim? Mas eu queria mais saber se uma pessoa que é hipertensa, que eu sou hipertensa, sempre você é hipertensa? Tá bom, a doutora Neuza vai responder para você. Eneide, boa tarde. Eneide, a hipertensão arterial, em 5% dos casos, ela tem uma causa secundária, que é rara. A maioria delas, 95% dos casos, é o que a gente chama de essencial, que é aquela que é genético, que geralmente começa aos 40, 50 anos. Que ninguém sabe a causa. Que ninguém sabe a causa, mas que isso não sempre vai ser. Começa dos 40, dependendo, tem família que começa com uns 30, mas vai ser sempre. Nesses 5%, e aí tem que tratar para evitar todas as complicações, né? E você vai ter que tomar um remedinho sempre. Como losartana. Losartana é um dos captopril não resolvia muito não. O losartana ele resolve controlou. Eu achei que ele dá uma segurada melhor. Então, é um ótimo antihipertensivo. Só uma minoria dos casos é que a gente tem que ir atrás dessas causas secundárias, que uma vez você eliminando a causa, você acaba tratando e aí não tem mais hipertensão. Mas isso é muito raro. A grande maioria das vezes, a pessoa é hipertensa e vai ser sempre para sempre. Muito obrigado, Eneide, pela sua participação. Nós temos outro ouvinte na linha. Boa tarde. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Maria Cleusa. Da onde você é, Maria Cleusa? Cachoeira Paulista. Opa, Cachoeira Paulista, aí a sede da Canção Nova. Isso. Um abraço para todos os cachoeirenses que nos ouvem hoje. Pois não. Obrigado por vocês também. Gosto muito do senhor e sua esposa. Muito obrigado. Pois não. Faça a sua pergunta, Cleusa. Então, o meu problema é que eu não sei até se é muito estresse do trabalho, né? E aí eu comecei a sentir muitas dores no peito, assim, e irradiava, entendeu? Irradiava, assim, e parecia que eu ia ter qualquer coisa.
E aí eu resolvi até de licença e fui fazer uns exames, né? O médico pediu eletro, pediu Holter, exame de sangue, né? O exame de sangue, colesterol, tudo deu tudo normal. Pois não. Aí o Holter aqui que deu na arritmia supraventriculares, deu 20 isolada, 1 variada, 3 taquicardias, aquelas coisas assim. Eu sei que aí ele explicou pra mim e deu um remédio. Eu nem queria tomar remédio. Aí deu um remédio chamado, o nome é Atenol. Aí meu marido comprou Atenolol. Isso. É a mesma coisa, né? Isso. É genérico. E eu estou bem, como diz, bem, assim, modo de dizer, tá dando aquelas dores assim no peito, mas fraquinha, tá suportável, entendeu? Isso daí tem problema, assim, uma vez o médico falou também que eu tava com prolapso na válvula mitral. Tá bom, a doutora Neuza vai te responder. Maria Creuza, né? Maria Creuza? Oi. Oi, pronto. Oi, Maria Creuza, boa tarde. Boa tarde. Então, Maria Creuza, isso que você tem, quer dizer, se você realmente tem prolapso, isso é uma coisa de nascença, né? Você nasceu com isso, né? E deve morrer de outro, você não vai morrer disso, né? Isso é uma alteração anatômica, que tem uma alteraçãozinha no seu coração, que você nasceu com isso, não vai dar problema nenhum. Essas arritmias são arritmias bem benignas, né? Tranquilas, né? E assim, ele deu o Atenolol porque você estava com essas queixas. Então o Atenolol aí, no caso, é só para te aliviar realmente os sintomas, que no seu caso eram essas dorezinhas no peito, né? Você nunca teve aceleração no peito? Teve? Tive, sim. Às vezes eu estava vendo televisão na parte da tarde. Então, o Atenolol só serve para isso. É um bom remédio, está indicado, está correto. Ele não vai te dar problema nenhum. É só para controlar aí tanto o batimento acelerado ou essa dorzinha. Mas não se preocupe que é benigno. É um caso benigno. Bom, muito obrigado, Maria Creuza. Obrigado a vocês. Já chegamos ao final hoje. E vocês que nos ligaram e estão esperando para ser atendidos, vocês nos desculpem. A semana que vem a gente atende. Hoje o número de ligações foi muito grande. Eu agradeço a você, Neuza, de ter vindo aqui, de ter dispensado o seu sábado de folga, não é? Para vir aqui fazer esse programa comigo. E deixo aqui as portas da Rádio América abertas a você. Bom, eu agradeço o convite, gostei muito de participar. Eu quero só deixar um grande abraço lá para minha mãe Yolanda, meu pai José Augusto. Um grande abraço lá para São Luís do Maranhão. Bom, muito obrigado você, meu amigo, você, minha amiga, que nos permitiu que entrasse na sua casa, no seu automóvel, que entrasse na sua intimidade. E eu agradeço a Deus de poder fazer tudo isso. E peço a Deus que nos abençoe nessa semana que nós vamos encontrar. Dificuldades poderão aparecer, problemas poderão surgir. Lembrando que Deus nunca dá problema pra gente, nunca manda doença, nunca manda dificuldade. Mas pelo contrário, Ele nos dá força e nos pega pela mão para ultrapassar, para transcender esses problemas. Eu peço à minha querida Santinha, Nossa Senhora Aparecida, que nos proteja, nos abençoe nessa semana que nós vamos ter pela frente. Uma boa tarde para todos vocês. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor. Mais saúde.